Et mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh. Olá, uma boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém. Bom, irmão, nós vamos aqui entrar em um assunto, em um tema muito incrível, muito importante, da qual nunca na vida vocês ouviram da boca desses pastores da teologia. Os sétimos dias falam do Apocalipse, mas nunca revelam o verdadeiro Evangelho, o mistério sobre a adoração, sobre o número 666, porque ali naquele texto há algo ali que nunca foi revelado para as ovelhas. Mas por que eles não revelam? Mas eles sabem da verdade. Eles sabem da verdade, mas eles não vão revelar. Porque o intuito dessas igrejas sétimos dias é comércio. Eles têm hospitais, eles têm os seus comércios, suas empresas. Eles têm que pagar aos médicos, aos cientistas, porque na igreja dos adventistas tem cientistas, médicos cientistas, tá? Então ele precisa pagar essas. Isso significa, irmão, significa fazer da igreja comércio, fazer da igreja comércio. Ficam mais construindo, gastando dinheiro, enquanto tem pessoas, irmão, tem pessoas dentro da igreja, das sétimos dias. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Pessoas passando fome na sétimo dia, mas só que eles têm que arrancar de novo já daqueles que não têm, daquelas pessoas. Então foi publicado um vídeo da igreja sétimo dia. Todos vão ser testemunha disso, não somente eu. Então esse pastor ele começa a pedir dinheiro e ele pede no modo como fosse forçado. Então as pessoas começam a botar muito dinheiro ali na frente do altar, muito dinheiro. Irmão, então veja aí. Veja que os dinheiros, dízimo, a palavra dízimo significa uma oferta. O dízimo não significa 10%, o dízimo significa uma oferta ao Senhor de tudo que você ganha. No Velho Testamento, a palavra dízimo lá significava tudo que Deus lhe abençoar. Assim como Jacó falou, assim como Abraão fez. Deu o dízimo para Melquisedeque. Então essa palavra dízimo significa uma oferta ao Senhor. E no Velho Testamento não tinha valor. É 10%, não tinha valor. Porque a origem da palavra dízimo significa, irmão, uma oferta ao Senhor de tudo que você ganha. Então, no Êxodo, ali começa a aparecer um valor, que o próprio Deus é quem bota esse valor. Só que depois, essa lei foi mudada. Não existe mais 10%. Né? Isso aí eu já publiquei, esses vídeos do dízimo, o mistério do dízimo, todo o mistério que nunca foi revelado para as igrejas, está lá no meu YouTube. E eu já publiquei no Facebook para vocês. Tá? Então quem quiser ver todo o mistério do dízimo, a mudança que houve, que não existe mais 10%. Então lá eu revelo capítulo e versículo sobre esse mistério da mudança do dízimo. Né? Então vocês vão lá para o YouTube, joseroberto.com.br, tá bom? Então aqui, irmão, nós vamos falar a respeito da marca da besta, a adoração à besta. Porque se você depender desses pastores da teologia que são dos governos, vocês nunca vão conhecer o mistério. Pelo contrário, eles vão esconder e explicar por metade, se isolando em duas linhas. Então, meus amados, vamos aqui abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4.
Esse versículo aqui, né, esse capítulo de Apocalipse 20, versículo 4, eles são falados pouco pelos pastores da teologia e pela falsa igreja seita dos fariseus há sétimos dias. Eles falam mais do capítulo 17, 13, mas o capítulo do Apocalipse 24 são falados menos, porque ali, irmãos, ali há mistério. Há mistério que você vai conhecer a partir de agora. Porque esse negócio de dizer que vai ser uma adoração espiritual, que é aquele que adorar a besta espiritualmente, e que a marca da besta não é o número, que a marca da besta não é o 66. E, irmão, tenha cuidado. Porque todos os pastores da teologia, junto com a seita dos fariseus, sétimos dias, e outras igrejas, todos os pastores que diz que a marca da besta não é 66, não é o chip, não é isso, não é aquilo. Irmão, abra a sua mente a partir de agora. Abra a sua mente, tá? Porque nós estamos aqui e a Bíblia vai mostrar duas coisas separadas. Dois mistérios separados. E esses homens, pastores de Baal, da teologia, só falam de uma coisa só. Só fala de uma coisa só. Mas eu vou falar de dois mistérios que você vai se impressionar, o que você vai ver. Então aqui, irmão, Apocalipse 20, versículo 4. Veja bem, preste bem atenção, tá? Ó. Vi também tronos, e nestes se sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos descapitados por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta. Veja aqui, irmão. Então, ali dentro do trono, Jesus vai ver, e todos os cristãos que foram arrebatados na vinda de Cristo, ao vivo, na presença de todos os ímpios e governo, todos esses cristãos que foram arrebatados ao vivo, não existe arrebatamento invencível, secreto, tá? Então, vão ver as pessoas que adoraram a marca, que adoraram a imagem da besta. Preste bem atenção. Vão ver as pessoas que adoraram a imagem da besta, achando que era o Messias. Esse mistério que eu vou trazer depois para você, o que vai acontecer com o povo da terra, que a ciência, os pastores da teologia estão levando vocês para Israel, para a cidade de Israel, para os judeus, os falsos, tá? Então é só, irmão, quanto não adoraram a besta, até um ponto, nem tampouco a sua imagem, tem ponto. Então aqui a Bíblia está dizendo, irmão, que esses cristãos do Senhor verdadeiros não adoraram a imagem da besta, deixa eu ver aqui, não adoraram a besta. E veja bem, não adoraram a besta e nem tampouco, nem também adoraram a imagem da besta. Então você veja que aqui nós temos aqui a adoração a um homem, que é o próprio Satanás, que vai vir como Messias. E muitos vão achar que é o Messias que veio, que é Jesus, que é o Messias, e sabe? Então veja, nós temos duas coisas. As pessoas vão adorar a este homem, a esse falso Messias, que vem de Israel, e também vai adorar a sua imagem. Então, duas coisas. Vão adorar a besta e vão adorar a sua imagem. Veja bem, irmão, olha só. E tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá aqui, irmão. Esse mistério, essa interpretação da marca da besta nunca foi revelado e não são revelados pelos pastores da teologia, porque eles não são de Deus.
são conselheiros gananciosos, comerciantes, são conselheiros dos impérios, dos governos. São sacerdotes, pastores dos governos do mundo. Eles estão fazendo das ovelhas comércio. Por isso que só fala de bênção, de milagre, de prosperidade. São dos governos do mundo. Então você veja aqui, irmão, veja e preste atenção. Vão lá e confira e leia, para que Deus lhe dê a resposta, o mesmo entendimento. Aqui está em português, tá? Aqui não está em hebraico, aqui não está em latim nem em grego. Aqui qualquer criança que sabe ler, é inteligente criança, vai entender claramente. Então nós temos duas coisas separadas. Nós temos a adoração à besta, nós temos a adoração também à imagem. E nós temos a outra parte, a marcação, a marca que serão posta na fronte ou na mão. Então você veja aí, irmão, veja aí, irmão. Veja que esses verdadeiros cristãos que Jesus vai levar para reinar com ele no céu, na Nova Jerusalém, no céu. Não é nessa Jerusalém da terra, não. Essa velha Jerusalém antiga da terra, não. É Nova Jerusalém. Jesus vai levar o seu povo que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem aceitaram a marca. Vai haver uma marca na população que vai estar do lado da sorte mundial, do juntamento das comunidades religiosas. Vai haver uma marca. Então, a resposta de vocês estão aqui. Que nunca vocês ouviram essa interpretação correta do que Jesus, do que o apóstolo, de que os discípulos, o apóstolo João, quer revelar para nós. Então existe separação. É tanto o que adorarem a besta e tanto os que aceitarem a sua marca. Então está aí a resposta. Então eu quero aqui declarar de primeiro para vocês, irmão, de primeiro. Por isso que o falso profeta do diabo, o espírito imundo, que é o Edir Macedo, ele lançou os 10, o Apocalipse. Ele lançou o Apocalipse para levar as pessoas, mesmo assim, a adorar a besta, se ajoelhar dentro da besta, mas não vai aceitar a marca da besta. Veja o que este demônio, Edir Macedo, o espírito imundo, já lançou a novela do Apocalipse. Então escute bem o que eu vou falar para você. A Bíblia diz aqui, tanto os que adorarem serão lançados no lago de fogo. Então, não adianta você adorar a besta. Mas eu não vou aceitar a marca da besta, não. No momento em que vocês adorarem a besta, irmão, porque essas mesmas pessoas que vão adorar a besta é que vão aceitar a marca, vão aceitar também a marca. Não existe isso de você adorar a besta e não vai aceitar a marca. Não existe isso. Porque todos que vão adorar a besta, a imagem, vão aceitar a marca. Então todos que a adorarem, se ajoelhar diante, adorar a imagem da besta, não terão mais salvação. Então veja que esse demônio imundo, espírito imundo que já veio das trevas, que já está no profeta Edir Macedo, ele já ensina a vocês que vocês podem adorar a besta, só não podem aceitar a marca. Como você vê no Apocalipse, na novela, aqueles 2 casal idosos, eles adoram a besta, mas não aceitam a marca. Veja o que esse demônio está ensinando a vocês. Vocês vão correr um grande perigo se você imitar essa novela do Apocalipse. Porque está aqui. Os cristãos verdadeiros não vão adorar a besta e nem a sua imagem. E também não vai aceitar a marca. Esses são os verdadeiros cristãos. Está aqui.
todos vocês que estão frequentando a Igreja Universal estão correndo um grande perigo. O Espírito Santo que eles estão dando lá dentro, me desculpe, mas a verdade tem que ser dita. Vocês estão recebendo o espírito do erro. Um espírito que vai levar vocês a se preocuparem mais com as coisas da vida. Vão levar vocês mais a querer correr atrás da conquista, do sucesso, É isso que o espírito que vocês vão receber lá dentro são esse. O espírito chamado espírito do sucesso, da ganância. Só que essas pessoas, elas não vão dizer assim que está atrás de ganância, de estar atrás de prosperidade. Não, irmão. Mas nos testemunhos eu vejo a alegria. Eu vejo nos testemunhos dessas pessoas que têm 2 casas, têm 2 apartamentos e não sei o quê. Veja a glória que eles confessam. Então eles estão atrás somente disso, de conquistar, das coisas da vida, da prosperidade. Então o Espírito, que ele diz que é o Espírito Santo, para você receber ele lá, você estará recebendo, irmão, o chamado Espírito do erro. Um Espírito que vai levar vocês a se preocupar mais com coisas terrenas, tá? Abra do seu olho. Muitas pessoas já foram cegadas, indo em busca desse Espírito Santo na Igreja Universal. Mas o que tem de pobre, o que tem de pessoas que sofrem nessa Igreja Universal, irmão, se eu pegar esse livro aqui, ou um livro mais maior que esse, e eu for para a Igreja Universal, eu vou encher esse livro de tanto pobre. Quando eu falo pobre, não é pobre assim que não tem nada, que vive, não. Estou falando de pessoas que vivem em dificuldade. Então, eu vou encher esse livro aqui de pessoas que têm muito tempo, anos na Igreja Universal, que dão o seu tudo, que dão o seu dízimo, suas ofertas que eles pedem, que tem que entregar no altar. São as mesmas pessoas que até hoje vivem sem ter nada. Enquanto eles botam pessoas para contar testemunhos, pessoas que eles compram, aí começa a dizer, eu tenho 2 casas, eu tenho 2 apartamentos. Então ele pega os empresários que pertencem à mesma igreja, são empresários que pertencem à mesma igreja deles. Então começa a contar, a minha fábrica faliu, a minha empresa, não sei o que, agora eu tenho 2 empresas, 5, não sei. Irmão, me desculpe, mas por que ele não pega um pobrezinho, um pobre, que todos na cidade conhecem, para contar um testemunho assim, que tem 2 casas, tem 10 apartamentos, tem uma fábrica? Porque ele não bota. Mas tenha cuidado, porque quando ele ouvir o que eu estou falando aqui, ele pode pegar agora, um pobrezinho, um pobre que todo conhece, e começar a contar o testemunho, né? Eu tenho agora 2 casas, eu tenho 2 apartamentos. Então, mas só que todos os dias, quando eu assisto à Igreja Universal, eu vejo o testemunho, a mesma repetição. Eu tenho 2 apartamentos, eu tenho 2 casas, é que não sei o que, meu casamento era assim, agora eu sou assim, agora eu tenho Irmão, sacode, irmão, sacode. Porque se você for na Igreja Universal, me desculpe, no momento em que você entra nessa igreja, os espíritos de demônio que estão lá dentro, porque ali é trono de Satanás. Ali é o templo de Salomão, o segundo templo de Salomão da idolatria, tá? Esse é o templo de Salomão da idolatria. É tudo se apegando à água, a lenço, é a não sei o que, Então estão tudo correndo atrás das idolatrias, das figuras. Eles não estão correndo atrás de Cristo, da palavra, não. Todos que estão seguindo a Universal estão atrás do sucesso, de prosperidade, somente isso. Então os espíritos que as pessoas estão recebendo lá dentro, o espírito que as pessoas estão recebendo é o espírito da cegueira, o espírito que as pessoas vão atrás da ganância, do sucesso. Quer mais e quer mais. São pessoas que não vão se conter com o que tem, vão querer conquistar, vão querer mais e mais e mais. Então, irmão, vocês vão enriquecer esses homens de novo. Então tem pessoas que dizem assim, eu pensava que a Igreja Universal realmente era uma igreja que não sei o quê,
Eu ouvi muito sobre isso, mas eu vi que era mentira. O que as pessoas diziam era mentira, não sei o que. Realmente agora eu vi que a Igreja Universal é verdadeira, agora sei o que. Aí começa a contar, irmão, sabe? Começa a contar e de repente eu vejo. Agora eu tenho 2 apartamentos, agora eu tenho não sei o que, Deus me abençoou. Irmão, tem testemunho de pessoas, tá? Tem testemunho de pessoas que frequentavam a Igreja Universal, que dava de tudo, por causa daquela palavra de prosperidade. Quem dá seu tudo vai ter isso, Deus vai dar isso. E essas mesmas pessoas, irmão, pobre, eu falo pobre no bom sentido, elas saíram da Igreja Universal porque nunca viu nada. Ela dava seu tudo, seu dinheiro, seu dízimo e nunca viu nada. Então essas mesmas pessoas foi que falaram que essa Igreja Universal é uma farsa, é uma igreja do comércio. Tem muitos pobres que queriam algo, dava seu tudo e nunca teve nada. Então são essas pessoas, essas testemunhas verdadeiras. Elas não mentem. E tem testemunha daí, que frequentava a Igreja Universal. Porque todo mundo ia, irmão, todo mundo ia para a Igreja Universal, mas a promessa de ficar rico, de prosperidade, e algumas pessoas não viram foi nada. E até hoje tem pobre lá dentro. O que tem de pobre na Igreja Universal que nunca viu nada, só vê pessoas que eles compram, que eles pagam para contar o testemunho. Isso é que é uma verdade. São a mesma repetição que vinha lá atrás. Eu tenho 2 carros, eu tenho um apartamento, eu agora tenho uma fábrica, meu comércio agora, eu já tenho 5, está em vários países. São mesmos testemunhos, tá? São mesmos testemunhos repetidos. Eles repetem todos os dias nos seus programas e você vê isso na TV. Então essas pessoas que dizem que falavam da Igreja Universal e que ela acreditou e agora sabe que é mentira do que falaram, são pessoas que eles compram. São do próprio grupo das Igrejas Universal, tá? Então o que acontece é que a Igreja Universal se utiliza das emoções, do sofrimento da pessoa. Então ali ele vai invocar, fazer uma magia. Tudo acontece lá naquele escritório que eles têm lá dentro. Porque lá dentro o que tem de empresário, de homens, para chamar as pessoas lá para dentro, eles fazem lá os seus rituais. Daí a mente da pessoa é travada. E daí tem ali uma conversa, a pessoa vai contar, Deus me abençoou, não sei o que, agora é tudo ensaiado, tudo programado. Eu assisti uma semana dessa agora, o pastor convidando da Universal, convidando a mulher para vir para a igreja. Mas ele falou assim, quando chegar lá, me procure. Então veja, irmão, que ele pega essas pessoas e vai conversar com ela. Ele vai levar para o escritório que tem lá dentro, os corredores. Então lá dentro tem uma conversa, uma magia, um hipnotismo, né? Porque eles invocam a cegueira, eles invocam a magia. Então as pessoas vão ser presas pelo espírito, porque aquela igreja, como eu falei, é a igreja sinagoga de Satanás. Todos que entrar naquela igreja já são tomados por forças invisíveis. Eu estou revelando isso para você. Todos que entrar naquela igreja serão tomados por forças invisíveis. Assim que entrar, já era. Por que eu digo isso? Porque tem um vídeo de um satanista que diz assim, que quem for já é tomado. Então quem for para o lugar onde não é de Deus, irmão, já é ganhado, já é tomado. Então, se acorde. Porque esses homens estão famintos de dinheiro, estão falidos, eles têm que pagar suas empresas, os seus tempos gloriosos. Então eles estão falidos, então eles querem de novo atrair o mundo, atrair as pessoas. Então, mais uma vez, eles estão repetindo os mesmos testemunhos de sempre. Eu tenho 2 casas, eu tenho 2 apartamentos, eu tenho isso, aquilo, não sei o quê. E ainda diz, venha para cá para vocês verem que isso vai acontecer com você também, você vai ser testemunha. Irmão, me desculpe. Eu não vou dizer aqui que quem for para lá vai ver, não. Porque quem for para lá, irmão, vai ser ganhado por Satanás. E vai ser do lado deles. Quem for para essa igreja para testemunhar alguma coisa, para ter prova de alguma coisa, vai ser prendido pelo diabo que está lá dentro.
a igreja sinagoga de Satanás, tá? Então, eu jamais vou para a Igreja Universal procurar prova assim, provar para vocês, pegar um livro e fazer testemunho das pessoas que são pobres ali dentro. Por que eu não vou? Porque eu sei que ali é o trono de Satanás. E quem for para ali é ganhado por aquelas forças malignas que estão ali dentro. Ali é o templo de Salomão, segundo o templo de Salomão das idolatrias. Muitos vão para a Igreja Universal não por causa da palavra, é por causa da riqueza, prosperidade, coisas materiais. E essas mesmas pessoas. E a outra coisa, irmão, que eu quero aqui falar para vocês, e revelar. Isso passou na TV, todo mundo viu aí, quem for testemunha. As pessoas que frequentavam a Igreja Universal, quando o coronavírus veio, a maioria dessas pessoas que frequentavam a Igreja Universal estavam desesperadas. Pessoas estavam morrendo, perdendo o amor a Deus. Agora, por que isso? Porque nunca há verdade nessa Igreja Universal. Não é à toa que as pessoas ficaram aterrorizadas, querendo desistir de tudo. Mas elas acham que para buscar a Deus, para sentir Deus, ela tem que ir para a parede, para o templo. Veja o grande erro. Esse é o grande erro das pessoas acharem que tem que buscar Deus só na parede, no templo construído. Esse é o grande erro. E é por isso que esse grande erro de achar que só é fortalecido se ir para o templo, esse é o grande erro. Por isso que essas mesmas pessoas estavam sofrendo, vivendo em angústia, outras em depressão, as que frequentavam a Igreja Universal. Por quê? Porque acha que só vai sentir Deus, só vai sentir a presença se for para esse templo de demônio da Igreja Universal. Então você veja aí, irmão. Mas os verdadeiros cristãos, que é chamado de templo, né, a casa somos nós, o templo. Esses mesmos cristãos verdadeiros, eles já estavam prontos, estavam plenamente alegres na palavra de Deus e pregando, salvando vida, anunciando para as pessoas. Esses mesmos cristãos que estavam tranquilo, sem medo nenhum. Por quê? Porque ele sabe que o que fortalece ele é a palavra. É a palavra, porque Cristo é a palavra, Deus é a palavra. Então esse cristão ele vai lembrar de tudo que Deus ensinou a ele sobre os fins dos tempos, sobre o que viria ao mundo das pragas. Então esse cristão ele vai estar guardado aqui e vai estar tranquilo para o que vem a este mundo. Então você veja que nas igrejas da Babilônia só se prega coisas boas, só de prosperidade, campanha disso, campanha daquilo, traga a sua água, traga a sua roupa, traga não sei o quê. A pergunta que eu quero fazer agora para a Igreja Universal, porque eu estou vendo aí vocês curando câncer, curando isso, curando aquilo de novo. Mas por que vocês não chamam as pessoas? Por que vocês não chamam as pessoas que estão nos hospitais? Ou vocês não vão para os hospitais para curar as pessoas do coronavírus, mas só querem ficar de novo repetindo que cura câncer, que Deus cura câncer, que Deus cura isso, mas e o coronavírus? Como é que fica? Como vocês são muito espertos, Mas que Deus é esse que cura só câncer, mas não cura o coronavírus? Não, porque vocês é que devia dar essa resposta para o mundo. Vocês da Universal, que estão continuando que esse negócio de cura, de câncer, isso e aquilo, mas ninguém se fala do coronavírus. Mas eu não estou aqui para dizer, e você, irmão Roberto, por que você não vai para o hospital para curar as pessoas do coronavírus? Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia falou que haverá praga nesse mundo. Porque quem está trabalhando agora para trazer o juízo, para passar a foice nos rebeldes, nos religiosos
que não querem compreender as Escrituras, que não quer saber da Bíblia. Todos esses idólatras religiosos que morreram, foram muitos. Os que mais morreram com o coronavírus foram religiosos, porque a maioria dos ímpios são religiosos, que defendem a Igreja Católica. O que mais morreram foram católicos. Então, essa praga aí, só é Deus, somente Deus é que está agindo. Nós, verdadeiros cristãos, nós só assistimos. Nós só assistimos porque Deus está trabalhando pelo seu povo. Deus está agora fazendo juízo pelo seu povo verdadeiro, tá? Então esse negócio de querer confrontar o coronavírus, de ir para curar alguém do coronavírus, nós temos que esperar uma visão ou uma resposta de Deus. E o próprio cristão, ele vai sentir Deus mandando assim, cure aquela pessoa do coronavírus. Então esse cristão verdadeiro do Senhor, ele não vai ter medo de coisa nenhuma. Ele vai lá curar aquela pessoa que está ali com o coronavírus. E eu quero declarar aqui para vocês, como eu estou aqui na minha casa, eu moro só, eu sou feliz, graças a Deus, por causa da palavra de Deus é que me sustenta, eu sou feliz. Então, pode entrar qualquer pessoa aqui na minha casa, pode vir uma pessoa que eu não vou saber se está com coronavírus ou não, pode vir na minha casa, eu vou receber da mesma forma, tranquilo. E se uma pessoa que eu ver que está com coronavírus, um exemplo, estou dando aqui, irmão, um exemplo, tá? De repente vem uma pessoa em minha casa e está com sintoma do coronavírus. Eu, José Roberto, não vou ter medo de coisa nenhuma, porque eu confio em Deus. E pelo contrário, eu vou fazer um desafio a essa pessoa, para essa pessoa começar a acreditar, vou levar essa pessoa a confiar em Deus de um modo que ela nunca confiou. Eu vou curar essa pessoa do coronavírus. Estou aqui, irmão, dando um exemplo, se por acaso, né, um exemplo, que tudo pode acontecer. Ou eu talvez na rua se encontrar com alguém que está com vírus, um exemplo, né? Mas nada pegará em mim. Nenhum vírus pegará em mim. Estou anunciando isso a todos. Eu serei testemunha, como eu já falei, no meio dessa nação. Nenhuma praga que vai ser enviada a este mundo pegará nos verdadeiros do Senhor. Praga só pega nos falsos pastores da teologia. Todos os pastores da teologia que pegou praga do coronavírus, porque não são de Deus, tá? São homens que não guardam os mandamentos. Pelo contrário, eles contradizem. Eles estão pregando outro Jesus, tá? Então isso aqui eu quero declarar para você. Quero declarar para vocês. Todos que pregam coronavírus são cristãos rebeldes, que passaram a acreditar mais nos homens da teologia, de outros evangelhos, de estudo da teologia, de filosofia, tá? Então, os meus irmãos verdadeiros não pegaram o coronavírus. Eles confessam Deus, eles confessam a promessa que está aqui, ó. Eles acreditam na promessa que foi feita por Deus, que nenhuma praga pegará naqueles que guardam a Bíblia, que guarda tudo que está aqui na Bíblia. Esses é que são felizes e Deus vai honrar a isso. As pessoas do mundo vão ver quem realmente são o povo santo. As pessoas do mundo vão ver quem realmente é os perfeitos de Deus. Eu quero declarar isso para todos os pastores da teologia, que diz que não é para ser perfeito, que não é para ir atrás da perfeição, como o pastor Antônio Júnior e outros. Todos vocês da teologia, dos estudos do mundo, da teologia, das tradições, da teologia e filosofia. Vocês e o mundo vão ver quem realmente são o povo perfeito e santo de Deus. Pessoas vão se espantar pelo o grupo de Deus, o que Deus vai separar, como Deus já está separando. São poucos os que Deus está separando, que estão pregando isso aqui, que estão revelando o mistério que nunca foram revelados para vocês, que nunca esses pastores da teologia vão revelar para vocês. Mas graças a Deus que Deus está usando o seu povo verdadeiro, os seus sábios verdadeiros, os cristãos verdadeiros, para revelar os mistérios que nunca foi pregado nas suas igrejas. Porque eles só falam
da mesma repetição. É de Davi, é de José, é de Jó, sabe, irmão? E eles estão repetindo a mesma coisa nesse fim dos tempos. Sacode, tá, irmão? Sacode. Então você acabou de ver aí, irmão, a estratégia que está havendo agora nesse fim dos tempos. Eles vão ganhar vocês através das emoções. Vão usar as emoções dos humanos, as emoções das pessoas, para lhe atrair, para você ficar emocionado, comovido com as emoções dos ímpios, das pessoas. Mas ninguém está pregando Cristo. Estão pregando mais a criatura, é vós mesmo. É o que diz o próprio Jesus, tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que me acompanhe, irmão, esse segundo vídeo, porque eu vou revelar mais coisas aqui sobre a besta, sobre o 66. Me acompanhe esse segundo vídeo, tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Nasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile anga lilivyosubiri. Ninasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile anga lilivyosubiri. Nasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile anga lilivyosubiri. Ninasubiri toka kwako. Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Vamos aqui, irmão, dar continuidade, tá? Continuidade do Apocalipse. Os pastores da teologia, que já leram a Bíblia 30 vezes, outros não sei quantas vezes, não são dados a ele a conhecer a sabedoria lá do alto, o entendimento, o dom que Deus dá para entender as Escrituras. Não são dados para eles, porque eles são pastores, né, que seguem teólogos, são pastores da teologia, filosofia, das tradições do mundo, tá? Então não são dados a eles a conhecer o mistério de Deus. São dados àqueles que procuram somente aprender com Deus, a Bíblia, tá? E não é à toa que vocês viram aí que eles não tiveram resposta para dar para os cristãos, para as próprias ovelhas que eles apacentavam. Você veja que a maioria das ovelhas que foram apacentadas por eles se acovardaram, ficaram angustiadas, ficaram totalmente
amedrontada. Então você veja aí, irmão, o que eu estou dizendo para você, a verdade. Eles não tiveram resposta. Como eu já falei e repito, eles falaram o mesmo que os governos falavam. Use isso, pegue isso e tal, e não sei o quê. Mas quando eles ouviram que eu manifestei a verdade da promessa de Deus sobre a praga, no instante eles mudaram de ideia e deram resposta para o mundo, para as ovelhas. E agora eles começaram a honrar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, porque eles têm que aprender com os verdadeiros sábios do Senhor. Mas isso não significa que eles são de Deus, porque eles continuam a pregar outro Jesus, que eu vou provar por meio das Escrituras, que eles estão pregando outro Jesus. Esse Jesus, esse Deus dos pastores da teologia, eu não conheço. Esse Deus que ele está pregando aí, das coisas, desse Deus que ele está falando, eu não conheço. Eu só conheço o Deus, o meu Jesus, aqui, ó. Somente esse Jesus aqui, tudo que ele fala aqui é esse Jesus que eu conheço. Porque essas palavras que estão saindo da boca desses pastores da teologia é terrível, é muito terrível. Vão levar mais uma vez as ovelhas a serem sacrificadas. Porque o destino desses pastores da teologia da Babilônia, pastores de Baal, é pegar as ovelhas para acreditar em outro evangelho, em outro Jesus. Então assim fica mais fácil de Deus, do próprio Deus, eliminar essa ovelha que acreditou no falso pastor da teologia. Irmão, eu vou mostrar para vocês na Bíblia o que os falsos profetas faziam. Não só apenas, não vamos se isolar, só falar dos falsos profetas do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento existia pastores, sacerdotes, falsos profetas, falsas profetisas, falsos irmãos, falso povo. Então, para esses falsos profetas e pastores sacrificarem uma vida para o diabo, irmão, eles pregavam outro Deus, eles pregavam outros evangelhos, outros ensinamentos, para que Deus castigasse essa ovelha rebelde, para que Deus eliminasse essas ovelhas. Esses pastores falsos, esses falsos profetas faziam isto, trazendo para essas ovelhas outros ensinamentos, dizendo que Deus falou, que Deus revelou, teve uma visão. Era isso que eles faziam. E eu vou mostrar para vocês esse tema aqui. Então é isso que todos esses pastores, que se não voltar ao primeiro amor, eles perecerão, como já estão perecendo pastores da teologia, pastores que foram em busca das tradições da teologia lá fora. Eles estão morrendo, porque estavam pregando outro evangelho. São conselheiros dos impérios do mundo, dos governos. São igrejas religiosas. Então aqui, irmão, vamos aqui acompanhar. Como eu falei para vocês, aquelas virgens que ficarem não tem mais salvação. Significa que estas igrejas que ficar não terá mais salvação. São as igrejas religiosas rebeldes. São os cristãos que se misturaram com o budismo, com o católico, com os sábios do mundo, com filósofos, com teólogos do mundo, que só fala do mundo, das coisas do mundo, de humano, de coisas da terra. São esses que vão ficar e não terão mais salvação. Eu vou provar para vocês aqui. Eu vou provar aqui. Essas pessoas que ficarem não terão mais chance. Então me acompanhe agora para vocês terem a certeza. Porque porque a igreja de Deus, né, porque Jesus é um noivo, e a igreja é a igreja virgem. A igreja é simbolizada como a mulher virgem, né? A igreja virgem, que não se contamina com o pecado, que não se contamina com erros. Uma igreja que não se contamina com as outras religiões, que seguem as matérias, as coisas materiais da terra, idolatria, imagem, todos os tipos de símbolos. Então a igreja virgem
que vai esperar o Senhor, o noivo, é esta igreja aqui, que não está seguindo a pastores da teologia, tá? Então, olha só, irmão. Aqui no capítulo Apocalipse 20, versículo 4, veja bem, preste bem atenção, porque essa passagem aqui, ela não é muito falada pelos adventistas nem pelos pastores da teologia. Ela não é explicada do modo que Deus manda, porque eles não são de Deus. Então Deus vai usar somente os seus para revelar o verdadeiro evangelho. Então preste bem atenção, irmão. O que acontece aqui, irmão, é a vinda de Cristo, tá? O que acontece aqui é a vinda de Cristo. E essa vinda de Cristo será na segunda vinda. E essa vinda de Cristo não será secreto, invisível, não. Quando Cristo vem, como eu já falei, quando Cristo vem nessa segunda vinda, a primeira coisa que ele faz é prender o falso profeta e a besta. Depois ele elimina todos os exércitos da terra, reis, presidentes, governadores e todos aqueles que seguirem a esses governos. Jesus vai eliminar todos eles. Os poderosos, os exércitos militares que vão se juntar para quererem batalhar com os exércitos de Deus que virá na segunda vinda. Como diz aqui no Apocalipse 19, versículo 19. Haverá luta entre os exércitos da terra contra o Cordeiro. Não é à toa que vocês estão vendo aí o Macron juntando seus exércitos. Já para isso não, estão preparando os exércitos para lutar contra os exércitos de Cristo que virá nas nuvens na segunda vinda. Está bem claro. São coisas que não são reveladas para vocês, não são explicadas para vocês nunca na vida, porque esses pastores da teologia não são de Deus. Eles só vivem repetindo as mesmas coisas. É a história de Jó, história de Moisés, estão agora, a Universal está agora falando dos profetas do Velho Testamento. E Deus abençoou, a prosperidade. Caiam fora, irmão, é hora de se despertar. É hora de se despertar, tá? Então vamos ler aqui, irmão, olha só. Vamos ler aqui. Então quando Cristo vem, quando Ele... Vamos ler aqui, irmão, daqui a pouco eu dou uma explicação, vamos lá, olha só. No versículo 4, tá? Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos e nestes se sentaram-se aqueles a qual foi dado autoridade de julgar e de julgar, né? Então, como Jesus prometeu que sua casa, Jesus disse, aquele que vencer até o fim, eu darei autoridade para julgar o mundo. Então, nós vamos julgar o mundo do pecado. Então nós vamos sentar no trono, como diz aqui, e se sentaram aqueles que tiveram autoridade para julgar o mundo. Nós vamos julgar o mundo ao lado de Jesus, na segunda vinda de Cristo. Então, irmão, aqui esse trono que vai haver, esse trono, você tem que ler lá em Mateus, se eu não me engano, em Mateus, ou é em Lucas ou Marcos, tá? Então lá você vai ver, irmão, Jesus vai vir quando ele tiver jogado o falso profeta e a besta no lago de fogo, vivos, e depois que matar os exércitos da terra, os poderosos, então só vai ficar a multidão. E essa multidão que vai ficar ainda vivo são aquelas pessoas que adoraram a besta, que aceitaram a marca da besta. Você vai ver a partir de agora. Então essas pessoas que vão ficar para ser julgadas diante do trono, nessa segunda vinda de Cristo, ele vai se sentar no trono e vai haver um julgamento ali ao vivo. É incrível o que esses pastores não revelam para vocês. Então olha só, irmão. Vi também, né, tronos e nestes se sentaram-se aqueles quem? São todos os anjos, são todos os anciãos e são todos os santos que venceram a besta,
que não adoraram a besta, nem aceitaram sua marca que vai vir a este mundo. Mas como é que essa marca vem, irmão Roberto? Irmão, vamos ficar atentos, porque eu jamais vou frequentar essas igrejas desses pastores que diz que a marca da besta não é o chip, que a marca da besta não é o número, não é isso, não é aquilo. Eu não vou frequentar essas igrejas da Babilônia. Eu só sei de uma coisa, que a Bíblia diz que aqueles que adorar tanto o que adorar ou tanto o que aceitar a marca da besta. Eu já estou vendo a igreja, irmão, eu já estou vendo igreja, escute bem, já tem igreja carregando as marcas, escute bem, já tem igreja carregando as marcas da besta, as marcas dos governos, porque os governantes poderosos da terra, a Bíblia chama de bestas, Então, as igrejas já estão carregando a marca da besta. Mas em questão, essa marca vai ser no corpo mesmo, vai ser, irmão, fique atento, porque existem duas coisas separadas. Tanto o que adorar a besta e a sua imagem, e tanto o que aceitar a sua marca na fronte ou na mão. Então vamos ficar atento a isso, tá? Vamos ficar atento. Porque os especialistas, os banqueiros dos bancos, estão aí trazendo aí um celular que não vai poder mais usar o dinheiro, né? Não vai poder usar mais o dinheiro. Então eles vão começar, irmãos, a querer a manipular assim, sabe? As pessoas vão dizer, realmente aquele irmão Roberto, ele está mentindo. Não é uma marca, não é no corpo, não é físico, não sei o quê. Preste bem atenção. Eles estão trabalhando primeiro assim, eles vão trabalhar primeiro assim, trazendo um celular, talvez um relógio, tá? Só que essas tecnologias, irmão, de celular, de relógio, qualquer ladrão pode roubar e você pode perder a qualquer momento. Celular quebra, celular cai na água, relógio quebra, acaba isso, acaba aquilo. Então, você tem que entender que algo vai existir para colocar dentro de vocês. Porque a ciência, eu já peguei um vídeo e passou em rede nacional, tá? Passou em rede nacional, na TV. Os cientistas que não acreditam em Deus estão preparando aí como estudar.